meu anjo! Seja muito bem-vindo de volta. E hoje trago fofocas. Muito me perguntam, e eu já me perguntei muito, se afinal a gente consegue co-criar uma realidade que a gente não gosta. E a resposta é sim, o tempo todo, se a gente não estiver consciente. E recentemente aconteceu um fato comigo que eu ia trazer no vídeo passado, mas eu precisava digerir. Muita coisa aconteceu essa semana e semana passada, então eu precisei de um respiro e agora eu vim finalmente contar pra vocês. Basicamente, eu consegui co-criar uma situação de medo que eu sempre tive pesadelos com isso a vida inteira. E não, eu não fui intuída a vida inteira por isso. Eu atraí isso. Eu realmente co-criei essa realidade. E você vai entender tudo. Fica aqui que eu vou te contar. Semana passada, se eu não me engano, foi na quarta-feira, eu simplesmente acordei triste. Eu acordei menstruada e eu acordei triste. Aí eu associei que poderia ser TPM, que eu poderia estar, sei lá, muito monótona na minha vida, não sei. Comecei a tentar achar respostas. E eu particularmente não sou uma pessoa muito fã de sentir tristeza, porque todas as vezes em que eu me vi em estado de tristeza, eu estava em estado depressivo. Então, para mim, é muito desafiador separar a depressão da tristeza pura e simples, sabe? Então, eu tenho um padrão de que toda vez que eu me vejo triste, eu tento correr disso, com medo de perder um pouquinho ali a mão, sabe, na tristeza e acabar afundando numa depressão. Eu sei que não é necessariamente assim que funciona, mas a gente sabe, quem tem depressão sabe o esforço que é sair do buraco, então assim, prefiro não pagar pra ver, sabe como é que é? Mas dessa vez eu tentei fazer diferente. Eu falei, cara, eu vou sentir a tristeza, eu vou acolher e eu vou observar o que ela tem pra me trazer de informação, de insight, de aprendizado, o que quer que seja. E também ver como o meu corpo reage sobre isso, sabe? Como é que o meu corpo lida com a tristeza. Em que momento ele tenta sair ou ele não tenta sair, sabe? Então deixei o meu corpo se comunicar. Mas pro fim do dia, eu já tava conversando com as minhas amigas há um tempo, e eu comecei a me sentir melhor, e eu comecei a conseguir levantar da cama, porque eu não conseguia levantar da cama, e eu fiquei sem comer o dia inteiro, eu fiquei uns 2 ou 3 dias sem comer, tipo, fazendo uma refeição por dia, e realmente minha energia ficou bem pegada. E aí, no dia seguinte, ou na sexta, não me lembro, eu descobri que a minha tristeza, na verdade, eu tinha tido ataque espiritual. E isso para mim é novidade. Sinceramente, eu nunca tinha escutado isso que eu tinha recebido no plano físico a um ataque espiritual. Eu já sabia de quem era e ficou tudo bem. A gente canalizou. Não foi intencional, eu acho, só veio. Enfim, a pauta também não é essa. O ponto é, eu estava mais sensível e aí eu acabei ficando mais suscetível. Oi, filha! Oi, você quer falar com... Oh, calma. Você quer falar com o pessoal? Ah, oi, pessoal. Minha mãe tá gravando um vídeo, era pra estar deitada comigo. Muito linda ela, né, gente? Mas butuca, parece uma bolinha de gude. Ela é muito linda. Te amo. Quem tem gato entende. Enfim, e aí eu resolvi isso, mas eu continuei me sentindo ali meio vulnerável, meio sensível, meio medrosa. Eu tava com muito medo de um monte de coisa, sabe? Não sei, fiquei com uma sensação esquisita. E aí no sábado eu já ia sair, porque eu já tinha comprado ingresso, enfim, a baladinha já tava confirmadíssima. E uma das minhas amigas mandou no grupo pra gente fazer um banho de erva, porque a lua tava minguante, então era bom um banho de limpeza e proteção, ainda mais pelo que tinha acontecido comigo. E eu falei, pô, gostei da ideia. Aqui na esquina vende planta, eu vou lá comprar. E aí, beleza, anotei as plantinhas lá, as opções que tinha, anotei as que eu me conectei. E também me propus a comprar para uma amiga minha, então eu compraria dobrado. E aí, assim que eu decidi isso, eu pensei assim, eu vou dar de presente para ela, porque a amizade dela, para mim, é uma gratidão. Então, eu vou dar de presente para ela as ervas e não vou cobrar pelo valor. E aí, eu me conectei com a primeira energia de escassez, que eu não me conecto, ó. Basicamente, eu me conectei com a energia da escassez e comecei a pensar que eu ia gastar muito dinheiro e coisas do tipo. E tentei dar uma limpada, fiz um ho'oponopono mágico para aquilo, no banho mesmo, e segui minha vida. Me arrumei para sair para comprar as ervas e pensei assim, não vou levar meu celular, porque vai que acontece algum assalto e o meu celular é meu instrumento de trabalho e coisa e tal, segundo o pensamento de escassez. Só que esse eu não relutei.
Eu simplesmente avisei as meninas. Eu falei, olha, eu vou deixar meu celular em casa, qualquer coisa, vocês esperem eu voltar. E aí uma das minhas amigas falou assim, que inclusive era que eu ia dar a planta, ela falou assim, amiga, compra mais uma plantinha, bota mais uma no seu banho. Eu falei, qual? E ela não me respondeu. E, tipo assim, faltavam 6 minutos pra moça fechar, sabe? Eu falei, cara, eu preciso sair. E eu falei, quer saber? Nada vai me acontecer, eu tô protegida. Cagada de medo, mas eu tava assim, eu tô protegida, nada vai acontecer. Botei até o celular dentro da ecobag, ao invés de botar, tipo, escondido no meu corpo pra mostrar pro universo. Eu estava tranquila. Eu estava confiando que eu estava protegida, sabe? Botei o celular ali e falei, quando eu chegar na moça, eu vejo qual é a planta, né? E o celular fica ali guardadinho. Gente, era só sair da minha rua e dobrar a esquina. É muito rápido. Assim que eu saí, bati o meu portão, eu vi um carro lá longe, do outro lado da esquina, na qual eu tinha que caminhar. Eu tinha que caminhar até essa esquina onde o carro entrou. Gente, o carro entrou, eu senti um arrepio na espinha. E eu falei, não, eu não vou me conectar com medo, nada pode me pegar, nada pode me pegar, eu tô protegida. Mas eu confesso que minhas carnes tremiam de medo. Mas eu mentalizava, não, eu não tô com medo, eu não tô com medo, eu não tô com medo, tá tudo bem e tudo mais. E aí eu tentei me conectar com a música que tava no meu fone, que é uma música que eu gosto muito, que eu tô ouvindo com frequência. E também me conectei com a música do vizinho, que ele tava ouvindo Legião Urbana, então fiquei meio que cantando, assim, brincando, nanana. E eu juro pra vocês, eu não tinha visto que na minha frente tinha uma moça. E eu só vi porque aquele carro que eu tinha visto na esquina jogou o carro pra cima dela. E aí, quando ele jogou o carro, eu fiz assim. Eu dei um passo pra trás no susto e fiquei parada. Só que assim, eu achei que fosse brincadeira. Porque o pessoal aqui no bairro tem essa mania, eu tinha, sei lá, essa mania de fingir que tá assaltando e aí joga o carro em cima da pessoa, não sei o quê, sabe essas coisas? Brincadeiras que não tem nenhuma graça, mas pra quem tá fazendo, hahaha, acho hilário. Então eu pensei que fosse isso. No que ele jogou o carro, e ele tava sozinho. Então, assim, a gente, né? A gente sabe que existem uns códigos, assim, pra gente saber se a gente tá mais em perigo ou não, como 2 numa moto, 2 num carro e por aí vai. Então eu pensei assim, não, ele tá sozinho, ele deve conhecer ela. Só que eu fiquei parada, ou eu andei, eu sinceramente não sei o que aconteceu. Não sei. Só sei que eu andei não, eu tava olhando pra situação, e aí ela fez assim. Eu falei, faz parte da arte, né? Ali que tá acontecendo. Eu juro por Deus que isso aconteceu. Eu fiquei parada, porque eu tava na fé de que nada ia me acontecer. Então não podia estar acontecendo um assalto na minha frente. Claro que não era. E era tipo assim, 5 da tarde, em frente a um hospital, sabe? Eu fiquei, cara, não tá acontecendo isso. Não, não tá acontecendo. Eles estão brincando. E aí, no que ela fez assim, gente, ela tava muito calma. Vocês não têm ideia. Muito calma. Foi o tempo que eu precisei pra acordar pra vida. Ela começou a tirar o carregador do bolso. Da bolsa. Ela não tava de bolsa. Do bolso. E eu estava de bolsa. Eu tava de ecobag. No que ela tirou o carregador, eu pensei assim, tá vendo como eles se conhecem? Ele foi buscar o carregador e eles se encontraram no meio do caminho. Gente, eu juro, eu juro, eu juro. Eu tava completamente otimista. E aí um negócio no meu ouvido falou assim, Juliana, e se eles não se conhecerem e só um assalto? Ali, palavrão. Acho que eu vou fazer um pi. E, gente, eu juro, essa sempre foi a cena dos meus pesadelos quando eu pensava em assalto. Sempre, sempre, sempre. Porque eu ia correr e não ia dar tempo, porque eu não ia conseguir pegar a chave, porque eu não ia conseguir abrir o portão, porque era impossível eu conseguir abrir o portão. Sabe essa coisa do pendrive? Muita gente nem deve saber mais o que é pendrive, mas, enfim. Entrada USB, que aí tu fica assim... Sabe assim? E aí, tipo, só tem 2 opções, você gira 5 vezes. Eu sempre sonhei com isso. E eu acabava, tipo, ou sendo pega, ou eu acordava. Dependia da fase da vida que eu tava vivendo. E aí eu falei assim, eu tenho que correr. E aí eu pensei, pra onde eu vou correr? Pra quem eu vou pedir ajuda? Todos os portões estão fechados. E eu pensei, caralho, eu moro aqui. Eu acabei de bater o portão. E, gente, a minha bolsa, ela é grande, né? Ela é uma ecobag. E minha chave estava dentro da bolsa. Eu consegui correndo, e as 2 alças estavam presas. Eu consegui correndo, abrir a alça, pegar a chave, abrir o portão e bater o portão. Tudo, eu consegui fazer tudo. E eu, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, gente, ele vai me dar tiro pelas costas. Meu Deus do céu, por favor, me proteja. E correndo muito, assim, igual desesperada. E quando eu olhei pra trás, eu ainda, gente, e juro, eu ainda acreditei que não era assalto. Então eu ainda fiquei de espreita, assim, no portão. E os 2 ficaram me olhando assim, ó, com maior calma.
mó calma, mas a mulher não sorriu nenhuma vez. Então, assim, eu presumi real que fosse assalto. E eu falei, cara, por que eu tô com do portão aberto? Falei palavrão de novo. Enfim, por que eu tô com isso aberto, cara? Me botando em risco, eu já consegui entrar em casa. E aí eu bati o portão, no que eu bati o portão foi quando parece que o mundo voltou a girar. Bati o portão e aí ele arrancou com o carro e deu tudo certo, nada aconteceu comigo. E eu tremia tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não conseguia mandar uma mensagem para as minhas amigas, eu não conseguia gravar um áudio, porque minha mão tremia tanto de medo, que eu só conseguia gravar vídeo. Porque era só segurar. O áudio, ele é um pouquinho menor do que a bolinha do vídeo. Então eu comecei a gravar e, gente, sem brincadeira, a chave, que eu não tô com chave aqui, a chave fazia assim, no áudio. Depois eu fui ver o vídeo, porque elas falaram assim, amiga, você tremeu muito. E aí eu fui ver o vídeo. Gente, eu tremia tanto, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar, minha perna não se movia. Ela só se moveu pra correr. Foi isso. E aí a gente conversou sobre isso, e eu prestei atenção de como eu tava me sentindo antes, e aí eu pensei em assalto, eu pensei em escassez, e porra, que mais escassez do que assaltar alguém, né? Então, assim, é realmente uma vibração de escassez bem alta. Eu falei, gente... E aí eu entendi o recado. Demorei alguns minutos, precisei conversar com elas, mas eu entendi o recado. Qual foi o recado? Por causa do meu despertar de consciência, de manifestação e tudo mais, a minha manifestação tá muito mais vívida, muito mais forte, porque eu tô mais consciente para isso, né? Eu tô conseguindo olhar mais para isso. E por conseguinte, eu consigo olhar também para aquilo que eu cocrio, o que eu tava pensando, enfim, consigo fazer esse mapeamento. E aí eu entendi, eu falei, cara, eu cocriei essa realidade. Isso eu entendi com elas, tá? Não foi sozinha, já deixo aqui adiantado. Mas eu entendi que eu cocriei essa realidade porque eu estava vibrando no medo. E, gente, minhas carnes tremiam de medo, já antes do assalto, eu já estava com medo. Eu falei assim, eu cocriei porque eu estava vibrando no medo e nada aconteceu comigo para me mostrar que eu estou segura, que eu estou protegida, porque eu estou trabalhando a minha espiritualidade para fechar meu campo e etc. Então, assim, eu estou protegida. E aquilo foi só, tipo assim, cara, preste atenção nos teus pensamentos, porque você vai cocriar coisas e a gente pode te proteger até certo ponto, sabe? Tipo, se você atrair demais, sabe, é livre-arbítrio, eu também não posso fazer muita coisa. Enfim, foi assim que nós interpretamos. Beleza. Vamos para a parte 2 dessa história. Decidi que eu não ia mais sair de casa e que eu ia sair só de noite. Eu falei, pô, até de noite já tô safe, né? É a mesma esquina para pegar o ônibus. Eu falei, ok, beleza. Gente, é aquilo, né? Uma vez eu escutei uma expressão, uma frase, né? Que eu achei que faz muito sentido, que é: nada é tão honesto quanto um pensamento. Porque ele vem antes mesmo de você pensar nele. E aí eu tava no banho. Não, eu ia entrar no banho e começou a chover. E a primeira coisa que eu pensei foi: que alívio, é mais difícil ser assaltada quando chove. E aí eu pensei, pô, tô pensando em assalto de novo. Eu sei, falei palavrão de novo, mas agora eu vou só jogar o pi, tá? Falei, caramba, de novo tô pensando em assalto. E aí fiquei roponopono pra tentar limpar essa sensação de medo e essa ligação com o assalto, porque eu fiquei realmente muito impressionada. Gente, vocês não têm ideia, era o meu pesadelo, era o que eu dormia e acordava sempre muito assustada. E tava ali na minha frente, acontecendo. Foi bizarro, foi assustador, foi muito assustador, muito assustador. E aí, ok. E aí, beleza, achei que eu tivesse limpado e eu, no banho, comecei a dialogar na minha cabeça. Se eu fosse abordada por um assaltante, o que eu diria ao sair para ir para essa festa? Só que eu já tive esses diálogos na minha cabeça antes. Então, eu não achei que tinha perigo. Veja bem, tudo que eu passei e todos os insights que eu tive. E aí eu fiquei, não vou vibrar no medo, não vou vibrar no medo, tá tudo bem, eu tô segura, 2 raios não caem na mesma... Como é que chama a expressão? No mesmo lugar. 2 raios não caem no mesmo lugar, não sei o que, não sei o que lá. Tá. E é só até a esquina, vai ser rápido, já fiz isso outras vezes, tô segura, já sei que eu tô segura, tô protegida, não tem por que eu ter medo. Só que assim que eu bati, aqui em casa são 2 portões, assim que eu bati o primeiro portão pra ir pro portão da rua, eu fiquei assim. Eu falei, cara, eu tô vibrando no medo. E eu já tinha horário, eu já não podia, tipo, me dar o luxo de chegar em casa e fazer, entrar em casa e fazer uma oração, sabe? Eu tinha hora. E eu falei, cara, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu abri o meu portão. Tipo, eu abri o portão. E aí eu virei pra bater. Quando eu fui virar pra bater, eu olhei pra trás. No que eu olhei pra trás, tinha um homem com uma caneca de vidro, tipo de bar, assim. Bar mais... Não sei se é uma boteca. Ah, sei lá, essas canecas, assim, estilo Outback. Essas canecas.
Eu olhei pra ele, eu senti tanto medo. E aí eu fiquei assim. E aí nós dois paralisamos. Ele paralisou olhando pra minha cara, a rua tava deserta, e eu fiquei paralisada olhando pra cara dele. Eu falei, não vou me conectar com medo. Pá! Bati o portão e saí. Só que no que eu saí, ele foi pra um lado, eu fui pro outro. E a minha carne começou a vibrar muito mais do que de dia. Mas muito mais, muito mais. Até porque já tava de noite. Aí eu comecei a fazer uma oração. E assim, eu tenho uma trilogia de oração. É uma sequência de 3 orações que eu faço pra proteção, que eu aprendi na época da escola. Num centro que eu fui. Que eu frequentava, aliás. Que eu fui não, né? Que eu frequentava. Gente, no que eu comecei a oração, eu nem consegui lembrar as 3 orações. Eu só lembrava uma, que eu nem lembro qual era. Eu repeti em looping igual um Eminem. Desesperada. Eu acho que eu devia andar assim, de medo, porque eu tremia muito de medo. Muito, muito, muito. E aí entrou uma moto na rua e eu falei, agora eu perdi. E eu falei, caralho, de novo esse pensamento, Juliana. Por favor, se acalma. Você já não viu o que aconteceu mais cedo? Isso eu comigo mesma, né? E continuei andando na oração. Aí a moto passou, era só um motoboy. Eu falei, tá vendo? É só um motoboy. Se acalma. E ok. E aí eu continuei andando. Aí até então não tive mais sustos, que eu me lembre. E aí eu continuei andando e eu tava com fone de ouvido, porque no fone de ouvido tava o aplicativo avisando quando o ônibus ia chegar. Porque eu ainda fiz esse cálculo pra não ficar muito tempo no ponto. Eu falei, vou ficar de olho no horário. E aí do nada tava tipo 2 minutos pro ônibus chegar. Eu falei, correr. Aí corri. Eu tô xingando muito nesse vídeo, mas assim, adrenalina, vai ter muito pi nesse vídeo mesmo. E aí eu corri não, né? E aí eu comecei a andar mais rápido e tudo mais, e aí quando eu já tava chegando na esquina, assim, faltava pouco pra chegar na esquina, o fone gritou assim, prepare-se. Quando ele fala prepare-se, é porque o ônibus, ele tá chegando no ponto, tipo assim, não tem um ponto anterior, ele já está no ponto. E eu falei, se eu não correr, não vai dar tempo. Eu falei, pô, mas eu tô mal do estômago e tal, porque eu tava, né, nervosa. Eu falei, pô, tô mal do estômago, eu acabei de comer, caiu até mal a comida e tal. Vou correr? E aí alguma coisa falou assim pra mim, corre. E, sinceramente, eu nunca corri tão bem na minha vida, porque meus pés estavam certinhos estruturados no chão. Eu não tava preocupada de segurar peito, eu só tava, tipo, na postura de corredor mesmo e comecei a correr. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. O mesmo carro passou na esquina. E quando ele me viu, ele cantou pneu, quase poderia ter causado um acidente, e entrou na rua para me fechar e me pegar. E dessa vez eram 3 homens dentro do carro. Quando eu vi o carro cantando pneu, eu falei, agora eu rodei. Só que a minha perna não respondeu à minha mente. Minha perna só continuou correndo. No que eu continuei correndo, eu pensei assim, cara, se ele me gritar, pode ser que eu trave. E aí eu realmente pare e aí ele vai me pegar. Se não, eu vou só continuar correndo, eu vou entrar no ônibus até eles conseguirem parar o carro, me abordar, não sei o quê. Eu já passei por eles, eu entrei no ônibus, o ônibus arranca, tá tudo bem. E aí nisso, eu só continuei correndo. Gente, eu nem olhei pro lado. Então, assim, na cabeça deles, eu realmente estava muito concentrada no que eu estava correndo. Eles já tinham me visto correndo, então eu não corri porque eu os vi. Eles me viram já correndo. E beleza, eles continuaram seguindo a rua. E eu fui pra esquina. Falei, ufa, agora eu vou pegar o ônibus. Cadê o ônibus? Não tinha ônibus. O ônibus levou mais de 1 hora para chegar. E aí eu fiquei assim. E aí eu pensei muito rápido, muito rápido. Em frente, assim, do outro lado da rua, tem um bar. Falei, eu vou ficar no bar, porque eu sei que esse bar é bar de bairro, então não vai acontecer nada. Fiquei no bar. E aí eu falei assim, rapazes, eram 2 senhores, assim. Falei, rapazes, eu posso ficar com vocês? Eu tô esperando o meu ônibus. E eu quase fui assaltada agora. E aí todo mundo ficou, o quê? E eu falei, gente, vocês não ouviram o carro cantando pneu? Aí alguns ouviram, outros não, enfim. E aí eles falaram assim, nossa, 5 horas da tarde teve um assalto aqui. Aí eu falei, ah, é? Pois é, eu sei, eu tava atrás da moça. E aí todo mundo ficou assim, como é que é? Eu falei, pois é, e é o mesmo carro que ia tentar me assaltar agora de novo. Enfim, foi desesperador, eu tenho quase certeza que eu ainda os vi mais uma vez, mas aí eu já tava dentro do ônibus, não, dentro do bar, então não sei nem se eles me viram. E eu fiquei, esperando. E eu falei, cara, cocriei pelo medo. Cocriei pelo medo. E como eu tava com mais medo, a situação era ainda mais perigosa. Era à noite, era muito mais gente. De repente, se ele tivesse me reconhecido, ele poderia ter ficado com raiva porque eu fugi. Enfim. E aí, gente, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu falei, cara, será que é um sinal pra eu não ir? Será que é um sinal pra eu não ir? Mas eu quero muito ir. Eu tô dentro de casa todos os dias e tal, tal, tal. Eu quero ir, eu quero ir. E aí, eu com mais uma amiga minha, a do boy, a gente intuiu juntas
ela falou assim, amiga, intui aí, pergunta pro universo, verdade, universo, tem alguma coisa de bom na minha caminhada pra acontecer isso? É pra eu ir, é pra eu não ir? E, gente, eu fechei o olho, não vinha nada. Nada, eu sou muito intuitiva, não vinha nada. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei, amiga, intui daí, porque eu não tô conseguindo. Ela falou, quem tem que intuir é você. Eu falei, eu sei, mas não tá vindo nada. Ela falou, tá bom. E aí ela foi intuir, e eu tava aqui tentando me conectar, não veio nada. Quando eu abri o olho, quem tava lá chegando? O ônibus. Depois de 1 hora que eu tava parada esperando. Acabou que eu me atrasei, né? Poderia ter ficado em casa rezando. Mas como é que eu ia saber? E aí, quando eu entrei no ônibus, que eu falei, beleza, não veio como intuição, mas veio em resposta, o ônibus tá aqui. E aí, quando eu sentei no ônibus, a mensagem tava lá, amiga, disseram que sim, é coisa boa pro teu caminho e que você pode ir, que tá tudo bem. Eu falei, beleza. E aí, depois disso, eu já tinha desconectado, eu fiz um Ho'oponopono mágico pra eles, mandando muita luz, muita prosperidade, para que eles consigam iluminar a cabeça deles e sair dessa vibração de escassez, e eu também, né, pedir perdão por ter me conectado a essa realidade, etc, etc. E aí a gente foi pra festa, deu tudo certo, nada aconteceu. Depois eu descobri que na região onde eu tava, teve tiroteio, mas como eu tava dentro da casa de show, não me alcançou, não chegou até mim. Fui e voltei em segurança, em paz, e com a maior clareza possível de como a gente cocria a nossa realidade. Porque não, eu não intuí o assalto, eu criei o assalto. E eu criei 2 assaltos numa fração de 3, 4 horas, com o mesmo carro. Então, é muito simbólico ser o mesmo carro para mostrar para mim que era um sinal mesmo. Não eram acasos, sabe? Então, assim, a resposta, sim, a gente consegue cocriar situações de tudo que a gente vibra. Se você vibra felicidade, mais felicidade vem para você. Se você vibra no medo, mais medo vem para você. Mais situações amedrontadoras chegam até você. Então, vigia o teu pensamento, faz o Ho'oponopono mágico. Se você não sabe, você pode pegar um japamala, eu uso um terço. Deixa eu tentar achar aqui. Eu uso esse terço porque eu ganhei da minha avó e eu gosto de acreditar que a energia dela tá aqui, porque eu de fato a sinto. Eu sinto uma energia, não sei se é a dela, mas eu gosto de nomear como ela. E aí o terço ele tem 56 contas, que são essas bolinhas, e você pode dar 2 voltas ou um japamala 108. Ou você pode fazer de qualquer jeito, baixar um japamala, aplicativo, que vai fazer 108 repetições para você, vai sinalizar, né? Você pode botar um áudio na internet que já tem as 108 repetições, você escolhe o tema, faz no papelzinho, enfim, quem quer dá um jeito, né? A gente dá os nossos pulos. Então, faz um Ho'oponopono mágico, pro que você tá sentindo. Se você tá com medo, você pega aqui, ó, inclusive um adendo, tá? Eu aprendi recentemente que a gente não costuma usar esse dedo porque é o dedo do ego. Que faz muito sentido, né? Do apontar e tal. Particularmente, eu tentei, mas eu me senti menos conectada do que com esse dedo. Então, eu continuei usando porque eu confio na inteligência do meu corpo. Mas você observa, eu tô te apresentando essa informação, tá bom? Então, você vem aqui, ó. Medo, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata e eu te amo. Medo, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata e eu te amo. E vai limpando até a hora que você se sentir mais calmo, calma ou calme, ou as 108 repetições, se você conseguir, se você quiser, se você for intuído dessa forma. E o recado que fica é: cuidado com o que você pensa, cuidado com a sua manifestação. Se tem alguma realidade que não te agrada, observa o entorno e observa o que você pensa, o que você vibra, o que você acredita. Vai limpando, que com certeza você vai cocriar uma realidade muito melhor. Eu estava me sentindo vulnerável e conectada com a escassez. E vale lembrar que começou lá no ataque espiritual. Então, se fortaleça, se proteja, sabe? Mentaliza uma luz clara, cristalina para você, te protegendo. Proteja a sua vibração, seus pensamentos. Tem uma música que eu gosto muito que fala: não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar. Então, cuide do seu lar, que é a sua mente. Cuida da sua vibração e vamos cocriar só coisas boas. E é isso. Eu espero que essa história tenha feito sentido. Eu espero que você não fique impressionado, porque tudo que a nossa mente impressiona, a gente atrai. Então, não precisa ficar impressionado. É só um relato. Já passou, eu já tomei consciência, você também já está com a consciência pronta, te entreguei aqui a reflexão, então você não precisa se impressionar com isso, tá bem? Só estou mostrando como a nossa mente é potente. Então eu espero que você esteja saindo daqui muito melhor do que quando você chegou. Eu sei que essa história foi densa, a ideia aqui do canal é ser uma coisa fluida e alegre, mas a vida tem dessas coisas, pelo menos eu tentei trazer uma energia alegre para você se sentir melhor.
enquanto eu contava uma história não muito agradável. Mas já tá tudo bem, eu tenho certeza que eles já estão encaminhados também. Eu fiz uma oração. Se você quiser, se você se sentir à vontade, faz uma oração. Eu intuí, como eu não conhecia, né? Não sei quem são, eu intuí irmãozinhos iluminados, abençoados, prósperos. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. E eu te amo. Quando a gente entrega amor, é isso que volta pra gente. Tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha feito sentido, que você de fato esteja saindo daqui muito melhor do que quando você chegou, de aprendizado, de energia, eu espero que esteja tudo bem com você, do meu coração pro seu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!